Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do Poison Books. Meu nome é Úrsula e hoje eu venho aqui falar sobre o livro Os Pássaros, do Frank Baker. Eu recebi esse livro aqui de parceria com a Dark Side Books e caso algum de vocês se interesse em comprar, eu vou deixar um link da Amazon aqui embaixo na descrição. E comprando por esse link vocês ajudam o canal a crescer, então não deixe de dar uma olhada aqui embaixo. Mas vamos lá. Antes de tudo, eu queria dizer que esse não foi exatamente o livro em que o Hitchcock se baseou para criar o seu filme Os Pássaros. Na verdade, o Hitchcock alegou se basear em um conto com o mesmo nome, Os Pássaros, mas escrito pela Daphne du Maurier, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, não tenho certeza. Mas o livro do Baker ganhou repercussão um tempo depois, quando o autor processou tanto o Hitchcock quanto a Daphne du Maurier de plágio. Então o que acontece é que, teoricamente, essa seria a história original, mas não foi exatamente a em que Hitchcock disse estar se baseando. Mas podemos aí imaginar que talvez tenha acontecido, né, um probleminha ali de contato entre os três. Mas enfim, o livro começa sendo narrado pela Anna, que fala um pouquinho como está sendo sua vida, e desde já nós já percebemos que ela vive em um mundo muito diferente do qual nós estamos habituados. Ela vive distante da civilização, em um local remoto, uma fazenda se não me engano, e ela já tem 3 filhos, é uma mulher adulta, mas ainda assim ela lembra que desde pequena o seu pai comenta sobre uma vida antes da vinda dos pássaros, só que ele nunca explicou para a filha o que aconteceu, quem eram esses pássaros, mas a Anna fica com isso na cabeça e depois de muito tempo ela vai perguntar pro seu pai e pede para que ele lhe explique toda a história e como era a sua vida antes de morar neste lugar, antes de ter a vida pela qual ela conhece. Então ele começa a narrar a vida como nós conhecemos. Na verdade, não exatamente como nós conhecemos, porque esse livro foi escrito em 1936, se não me engano. Mas ainda assim é um mundo como nós estamos acostumados a ver, com carros, metrô, trem, jornais, pessoas relacionando-se entre si. O que acontece é que certo dia, sem nenhuma explicação, chega à cidade onde o pai da Anna morava uma enxurrada de pássaros que a princípio bloqueiam o sol e criam uma sombra imensa na cidade. E eles apenas chegam e param em uma praça e ficam lá olhando para as pessoas sem fazer teoricamente nada. Depois de um tempo eles vão embora, mas outros incidentes como esse começam a acontecer e as pessoas começam a perceber que o ideal é não tentar confrontá-los. Coisas um pouco estranhas acontecem com quem tenta confrontar os pássaros, ou tirá-los dali, ou fazer alguma coisa desse tipo. Só que isso vem em ondas e cada vez mais os pássaros parecem ter algum tipo de intenção sobre a sociedade, mas depois de um tempo as coisas começam a piorar um pouco, algumas pessoas são perseguidas por algum pássaro específico e ninguém consegue entender por que aquilo está acontecendo, ninguém consegue se livrar dos pássaros. Eles estão sempre reivindicando que alguém faça alguma coisa, mas ninguém tem ideia do que fazer. E a história é basicamente essa. Nós sabemos que a civilização meio que acabou por conta do que nós vimos no início com a Anna e por algumas coisas que o pai dela conta, mas nós não sabemos muito bem o que aconteceu, só sabemos que tem algo a ver com estes pássaros, que a princípio parecem ser relativamente inofensivos, mas as coisas começam a mudar. Eu infelizmente não posso me estender muito na história porque acabaria sendo muito spoiler pra vocês, então é basicamente isso. O que realmente acontece vocês vão ter que ler pra descobrir. Mas vamos às minhas impressões sobre o livro. A princípio, até mais ou menos a metade, eu estava achando o livro um pouco cansativo. Primeiro porque eu vim com a ideia do filme do Hitchcock, então eu estava esperando carnificina e sangue e coisas assim, uma história bem mais pesada. Só que na verdade esse livro trabalha muito com o psicológico e com metáforas, e não é exatamente uma carnificina, por mais que cenas mais perturbadoras aconteçam durante a história, não vou negar. Então, a princípio, eu dei uma leve desanimada com a história. Outro ponto que me desanimou um pouco é que o narrador acaba explicando pra filha muitas coisas que são comuns pra gente, como jornais, metrô e coisas assim, que ela não conhece e nunca havia imaginado que existira em algum momento, mas que pra gente que está acostumado com essas coisas e até coisas mais avançadas, porque nós já estamos em 2016, isso se torna um pouco cansativo. Pelo menos pra mim. E eu percebi que certas partes ele conta muito da vida dele, do que ele fazia, e acaba deixando os pássaros um pouco de lado. Isso foi na primeira parte do livro, até chegar mais ou menos um pouco antes da metade, na verdade. E aí nós chegamos na parte 2 do livro, que é A Montanha, que é uma parte bem destacada do resto da história, digamos assim. É uma parte curta, mas foi aí que eu comecei a me interessar muito pelo livro. Porque é uma parte em que o narrador conta sobre um momento de reflexão pessoal dele, de contato com a natureza
e pensamentos sobre o seu posicionamento no mundo. E eu achei tudo isso incrível, porque por mais que tudo isso tenha sido escrito há muito tempo, ainda faz total sentido nos dias de hoje, e muita coisa que o Frank Baker escreveu me pareceu incrivelmente poética e bonita de ser lida. Nada é contado de maneira muito direta, mas é uma parte do livro muito interessante. E foi a partir daí que eu realmente comecei a gostar muito da história. E eu comecei a perceber que o livro não é tão direto assim, que ele tem um caráter subjetivo e fala muito sobre a forma como nós vivemos, os nossos instintos, as vontades da nossa própria alma. E aí eu comecei a prestar atenção nesses detalhes da escrita do autor para conseguir entender o que ele realmente queria dizer nas entrelinhas e também na história como um todo. Eu não sei se foi porque eu não tinha esse olhar na primeira parte do livro, mas depois desta parte, a montanha, eu comecei a reparar nesses detalhes e o livro se tornou incrível pra mim. Eu encontrei metáforas o tempo inteiro e também muitas reflexões intrincadas com a história. O livro fala muito sobre conhecer a si mesmo e se encarar da forma como você realmente é, sem medo. E também fala muito como nós, muitas vezes, não sabemos lidar com os problemas que nós mesmos criamos para si. A partir do momento que eu comecei a notar essas coisas, a leitura ficou incrível, então eu digo pra vocês desde o início, se prendam nesses detalhes, se prendam na forma como o autor conduz a história, em tudo que ele diz, mas não lendo de forma muito objetiva. Tente refletir sobre o que ele está falando. Com o tempo as coisas vão ficando mais claras e você vai percebendo que tudo é uma grande metáfora. E eu amei também a mensagem que ele quis passar, pelo menos a mensagem que eu entendi, sobre autoconhecimento, sobre formas de lidar com a vida e sobre enfrentar obstáculos também. Mas foi tudo simplesmente maravilhoso. Eu me conectei demais com esse livro assim que eu percebi essas coisas. Então não preciso nem dizer que esse livro está mais que recomendado. Eu espero muito de verdade que vocês tenham se interessado. E caso vocês estejam lendo e estejam achando o início um pouco lento, confiem em mim, cheguem na parte da montanha. Ou apenas continuem lendo, porque o final vale total a pena. E é isso, essas foram as minhas impressões sobre a leitura. Eu gostei muito desse livro, ele com certeza vai entrar na lista dos melhores de 2016. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo.